Reconhecemos, Jesus, o privilégio que é estar na sua presença, Senhor. Entregamos o nosso melhor, a nossa adoração, Pai. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar o teu coração. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar o teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz nela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, tu és digno de honra e adoração. Santo, Santo Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Você pode declarar isso nessa noite? Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois
declarar isso nessa noite. Nós te exaltamos, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, digno de toda adoração. Nós te exaltamos, Jesus, te exaltamos, porque tu mereces tudo. Te exaltamos, ó Senhor, te entregamos, nós te entregamos, te exaltamos, te Aleluia. Nós te exaltamos, Senhor, e queremos que a tua presença está neste lugar. Desde o momento que nós entramos aqui, invocamos o teu nome, tu se faz presente, Senhor. E nós cremos que o Senhor se move em nosso meio, trazendo cura, Senhor, mudando, Senhor, os destinos. O Senhor é o único que tem poder, Senhor. E o Senhor está entre nós neste momento. E nós te desejamos mais, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Tu és um Deus de milagres. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui,
promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. Declare sobre Ele. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle. Entregue tudo a Ele. Oh. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Tu és a resposta pra tudo, tudo. Santo, Santo. Tu és o Deus de Você pode adorar ao Senhor no seu lugar. Declarar que Ele é digno, que Ele é santo, que Ele está no controle de tudo, Jesus. O Senhor está no controle, Jesus. Oh. Teu é o começo e o fim. Teu é o decreto. Nada acontece nessa terra, oh aleluia, sem a sua permissão, Senhor. Oh, vai ser quem tu és. Nós te adoramos, nós te exaltamos, Rei dos Reis.
Santo, Jesus. O Senhor está no controle de tudo e nós declaramos o Teu poder. Nós declaramos o Teu poder nesta noite, Rei dos Reis. Não vou ver, pois creio em Ti, nem duvidar, pois eu já vi em Ti está minha força todos os dias. Minha esperança está em Ti, a Tua graça sustenta-me, em Ti está minha força todos os dias. Através das águas, através do fogo, vem e mostra o Teu poder, revela o Teu poder, cala o inimigo, traz vida ao perdido. Vem e mostra o Teu poder, revela o Teu poder. Creio em Ti, Senhor. Creio em Ti, Senhor. Teu amor encher, todos verão o poder do Espírito vem sobre nós todos os dias, Senhor. Através das águas, através do fogo, vem e mostra o Teu poder, revela o Teu poder, cala o inimigo, traz vida ao perdido. Vem e mostra o Teu poder, revela o Teu poder. Deus de promessas, Deus grandioso, maior que o meu pensar, Tu nunca falharás, nada te impedirá, Teu nome vencerá, tudo é possível em Ti. Deus de promessas, Deus grandioso, maior que o meu pensar, Tu nunca falharás, nada te impedirá, Teu nome vencerá, tudo é possível em Ti. Através das águas, através do fogo, vem e mostra o Teu poder, revela o Teu poder, cala o inimigo,
Aleluia. Oremos mais uma vez. Aleluia. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por esse momento de declarações que fazemos, Senhor, através das nossas canções ao Senhor. Nós declaramos quem Tu és, Senhor. Nós dizemos que o Senhor vai fazer muito mais, ó Deus, do que o Senhor já fez. O Senhor vai fazer outra vez. Mas o Senhor é um Deus que sempre faz melhor, Deus. Faz coisas maiores, ó Deus. Maiores coisas o Senhor tem para nós. Senhor, tira o desânimo do nosso coração. Tira, Senhor, as preocupações que pesam sobre a nossa vida. Senhor, as necessidades que às vezes ameaçam, Senhor. A falta, a necessidade que vem, Senhor, em áreas da nossa vida, Pai. Nós estamos na Tua casa agora, Senhor, e estamos aprendendo já a descansar no Senhor, a confiar plenamente na Tua palavra, a confiar plenamente nas Tuas promessas, Senhor. Tira o temor, tira o medo, a dúvida do nosso coração, Senhor. Traz essa paz que precisamos no meio das pressões da vida, Senhor, no meio das ameaças, das situações difíceis, ó Deus, de tantas notícias ruins, de tantos problemas que vemos ao nosso redor, Senhor, as enfermidades que estão assolando tanta gente. Cobre-nos com o sangue de Jesus essa noite, Senhor. Cobre a nossa família com o sangue de Jesus. Cobre as nossas vidas com o sangue de Cristo. E nos protege, nos guarda, nos livra. Em nome de Jesus, Pai. Repreendemos na nossa vida toda enfermidade, todo desânimo, toda dificuldade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Tira do meio do Teu povo, como o Teu servo já orou, Senhor, aqui. Tira do meio do Teu povo todo desânimo, Senhor, toda apatia espiritual, toda desmotivação que nos afasta e nos tira da Tua presença. Hoje nos alegramos mais uma vez e cremos que o Senhor está conosco. E sei que mais uma vez o Senhor vai abençoar a nossa vida. E vai valer a pena estar aqui hoje. Sair da nossa casa e estar aqui na Tua casa, Senhor. Certamente o Senhor já está nos abençoando. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Obrigado, gente. Amém. Podem sentar-se. Muito boa noite. Eu queria ver realmente hoje quem eram os corajosos, né? Porque eu tô aqui já há bastante tempo, desde a parte da manhã, e eu fiquei trabalhando aqui na minha sala. E de repente, quando eu resolvi dar uma saidinha ali fora, meu Deus do céu, falei, Jesus amado, né? Está esfriando. Mas eu sei que a tentação é grande, ficar em casa, no sofá, com um edredomzinho, né? Mas que bom que você saiu. Eu fico pensando, meu Deus, se eu não for buscar o Senhor, não for para a igreja, o que eu vou fazer, né? O que a gente pense nisso? Acho que isso é importante. Se você não estivesse aqui, o que você estaria fazendo neste momento? Provavelmente você estaria vendo televisão, fazendo alguma coisa que não é tão importante e que não vai edificar tanto a sua vida, provavelmente algumas coisas sim, outras não, do que estar aqui na casa de Deus. Então, glória ao Senhor pela sua vida, e estamos firmes e fortes aqui e valentes, né? Na presença do Senhor. É muito bom fazer as coisas em casa. A gente tem o culto em casa, né? A gente faz a transmissão do culto. E algumas pessoas provavelmente decidiram que iam ficar em casa no sofá assistindo o culto, né? Mas existem algumas coisas que são algumas coisas que fazem valer a pena estar presencialmente na casa de Deus. Primeiro, é estar com os nossos irmãos, é poder cantar, poder estar juntos, poder orar uns pelos outros, poder orar pelos outros. E isso faz desse momento um momento de fé, um momento de comunhão, de presença de Deus. Não quer dizer que o Senhor não vai estar presente também. Nós temos várias pessoas que estão enfermas, que pedem oração. Você pode fazer o seu pedido de oração
nós estamos aqui, nós temos um chat que você pode escrever, que você pode contar seu testemunho, que você pode falar sua necessidade, que você pode pedir, fazer o seu pedido de oração, e daqui a pouco nós vamos orar por todas as necessidades que estão aqui, por todos os pedidos de oração que estão aqui. Eu estou estudando muito sobre disciplina. E eu não vou falar sobre isso, mas deixa eu só introduzir um pouco sobre isso. Porque eu quero falar sobre isso com os pastores, sobre disciplina. E sabe que eu descobri algumas coisas interessantes. Porque muitas pessoas começam bem as coisas, mas com o passar do tempo, elas não terminam da mesma maneira. Começam bem, mas nunca terminam bem. Né? Eu creio que nós temos muitos exemplos disso. Porque muitas vezes você cresce espiritualmente e tudo está indo bem, de repente as coisas se estancam e começam começa a perder a força, entra o desânimo, entra as desculpas, entram as necessidades, enfim. A vida sempre nos apresenta muitas coisas que tratam de trazer desânimo à nossa vida. Mas eu estava pensando nisso. Falei, o que nos mantém muitas vezes na presença do Senhor, o que mantém nossa vida espiritual, não é somente vir à igreja todo domingo, não é somente dar os nossos dízimos, nossas ofertas, não é somente participar em algumas atividades da igreja. Mais do que isso, e isso embora seja necessário, mais do que isso é ter uma disciplina que mantém nossa vida lá fora, na presença de Deus. Ter uma disciplina de oração, de comunhão com Deus, de ouvir a palavra. Né? É essa disciplina que nós fazemos lá fora, que é a nossa vida prática, aquela disciplina que tem o propósito de colocar ordem na nossa vida, de estabelecer ordem de Deus, para que a gente não se desvie, para que a gente não se afaste da presença do Senhor. Né? Então eu estou estudando muito sobre isso, mas eu vou falar sobre isso para pastores. Hoje eu quero falar justamente sobre sempre estar pressionados, mas nunca desanimados. É possível isso? Bom, o sofrimento traz desânimo, sim ou não? A necessidade traz desânimo. Agora, muitas vezes a gente se desanima por causa de uma coisa que nós estamos trabalhando, que nós estamos falando esse mês. A falta de paciência, a impaciência. A impaciência gera desânimo. Por quê? Porque a gente, na impaciência, a gente quer as coisas rapidamente. E quando elas não acontecem, a gente tende a desanimar, a questionar a vida, a gente começa a lamentar, e a gente começa a dizer, nunca vou sair dessa situação, isso nunca vai acontecer, não vai dar certo, nunca vou conseguir sair desta prova difícil. Eu me surpreendo muitas vezes com o que Deus faz. No domingo eu estava aqui, na hora de ministrar as pessoas, na hora de orar pelas pessoas, os que estavam aqui viram. Eu desci e fui e orei por uma pessoa. Orei, trouxe uma palavra de Deus, orei e voltei. Nem eu entendo bem como isso aconteceu, mas a verdade é que depois, durante a semana, essa pessoa contou que exatamente naquele momento ela estava em muita aflição, em muita preocupação, muita luta, muita preocupação. Essa era a palavra, muita preocupação. Por situações da vida. Mas ela estava aflitíssima. E Deus não queria que ela estivesse assim. E Deus faz isso. Do nada, sem saber nada, sem ter nenhuma informação. Como é que Deus faz? Deus é maravilhoso demais. Deus é poderoso. A gente precisa se deixar usar mais por Deus nesse sentido.
Mas a gente fica, nunca vou conseguir sair desta prova, nunca vou conseguir suprir essa necessidade, nunca vou conseguir resolver esse problema. E aí entra o desânimo. Porque o desânimo muitas vezes surge de uma impossibilidade e muitas vezes de uma incapacidade que a gente sente de resolver os problemas e as situações da nossa vida. Mas o primeiro que nós precisamos saber é que muitas vezes Deus ou o Senhor permitirá provas na nossa vida. A vida tem suas aflições, lutas, dificuldades, e ela vai alcançar a todos. A Bíblia diz que Deus permite cair a chuva, isso é, Deus faz chover sobre justos e injustos. Isso diz que em muitas situações da vida, nós vamos experimentar lutas e dificuldades, tribulações, como qualquer pessoa nessa terra, mas nós precisamos ter uma diferença. Nós precisamos saber que há uma diferença quando você tem o Senhor na sua vida. E a diferença é que nessa luta, nessa provação, nessa batalha, nessa situação, o Senhor está conosco. Amém? Em cada uma dessas provas, em cada um desses problemas, há uma solução de Deus, há um propósito de Deus. Então Ele está conosco. E com o tempo, e isso é uma promessa. E na quinta-feira passada, o tema que eu ministrei foi, a promessa é, venceremos. Essa é a promessa. A promessa é, venceremos. E a promessa é que Ele vai nos tirar, e não somente isso. É através dessa prova, através dessa dificuldade, através dessa tribulação, Ele vai nos refinar. Refinar. Isso está num texto do profeta Zacarias, no capítulo 13, versículo 9. Profeta Zacarias, capítulo 13, versículo 9. Diz assim a palavra, olha só. Não dá para a gente explicar todo o contexto, seria, ou se faz necessário, muitas vezes, estudar todo um contexto para se entender um texto, uma palavra. Mas aqui o Senhor está falando ao seu povo, e Ele está dizendo assim, colocarei essa terça parte no fogo, e a refinarei como prata, e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome, e eu lhes responderei. É o meu povo. É o meu povo. Ele está falando do seu povo. Direi. E, claro, é o meu povo, direi. E ela dirá, o Senhor é meu Deus. Ele vai dizer, é o meu povo? E o povo dirá, o Senhor é o meu Deus. Aqui está uma relação poderosa, que não se desfaz, que é profética. Esse povo vai passar pelo fogo, esse povo vai ser purificado como ouro, vai ser refinado, vai doer, vai machucar, mas ele vai invocar o meu nome, e eu vou responder, e vou dizer, é meu povo, e eles dirão, é o meu Deus. E quando a gente faz isso, tudo muda, né? Tudo se transforma. Em nossa própria força, nós nunca poderemos suportar nem as menores das aflições, né? Nem as menores das aflições. Isso é como a maioria dos homens, né? As mulheres, elas têm filhos, elas têm, o parto não é uma coisa fácil, é muito difícil, muito sofrimento. A mulher, ela está gripada, ela está doente, mas ela continua fazendo as coisas, dando da casa, dos filhos, trabalhando. O homem tem uma gripinha, está na cama, gemendo de dor, né? Porque nós somos, humanamente, não suportamos, muitas vezes, as menores das aflições, mas com a ajuda do Espírito Santo, nós somos capazes de enfrentar as maiores dificuldades que a vida
nos apresenta. Se eu contasse para vocês aqui os testemunhos do que nós já passamos como igreja, a ponto de dizer assim, Senhor, acabou, agora acabou, nós não vamos conseguir avançar. E o Senhor teve misericórdia de nós. E o Senhor supriu e abençoou a nossa vida, a sua igreja. É uma prova de que Ele está conosco. A gente não se mete em dívidas para fazer as coisas, né? A gente não compromete o dinheiro do reino para fazer as coisas. Deus nos abençoa. Então, o Espírito Santo vai nos ajudar a lidar com as nossas fraquezas. É Ele quem nos ajuda a lidar com as nossas fraquezas. Lá em Hebreus, no capítulo 11, que é o texto áureo da fé, que fala sobre os homens da fé, o que eles fizeram, o que eles alcançaram e as lutas que eles enfrentaram. Diz o texto que eles enfrentaram leões, que eles enfrentaram inimigos, que eles enfrentaram o fogo, que eles enfrentaram a água, que eles enfrentaram tudo que você pode imaginar. E diz assim o texto, e da sua fraqueza tiraram forças. Tiraram força das suas fraquezas. Como pode ser isso? É uma grande redundância dizer, vou tirar forças da minha fraqueza, como se a minha fraqueza é um ponto de poder para vencer na vida. Como isso é possível? Isso só é possível quando nós temos o Espírito Santo, quando nós temos a palavra de Deus, quando nós cremos na promessa do Senhor, quando nós dizemos, Ele nos diz, eu sou o teu Deus, e a gente diz, o Senhor é o meu Deus. Tudo isso é possível. Então o Espírito Santo nos ajuda a lidar com as nossas fraquezas. O Senhor nos dará a sua mão, nos levantará, e ainda que você tropece, não cairá, pois o Senhor te toma pela mão. Salmos 37, 24. Salmos 37, de 24 diz assim, ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Ainda que tropece, não cairá. Essas são promessas, né? São promessas. O que nós precisamos saber, e deixar isso bem claro para nós mesmos, é que sempre que nós estivermos numa situação difícil, desoladora, sempre estaremos debaixo da mão poderosa do nosso Deus. Nunca permitir que a desesperança entre no nosso coração. Dizer, não, isso está acontecendo na minha vida, Deus me abandonou, Deus me deixou. Nunca Deus te deixa. Jamais. Jamais. Ele falhará com você. Jamais Ele te deixará. Jamais Ele te abandonará. Em nenhum momento da sua vida. Precisamos entender que o Senhor sempre estará perto de nós. Que o Senhor ouve os nossos gemidos, que o Senhor recolhe as nossas lágrimas. Isso é tão importante. Quando eu era criança, eu aprendi a orar bem cedo. Aprendi a orar com a minha mãe, porque minha mãe colocava a gente para orar toda noite. Meu pai trabalhava à noite, a gente ficava sozinho, nós éramos 5. E minha mãe lia um texto da Bíblia, e fazia eu e minha irmã ler, nós já sabíamos, éramos mais velhos, já sabíamos ler, e pedia que a gente lesse também um versículo da Bíblia, a gente lia uma passagem, um versículo da Bíblia, depois a gente ajoelhava e orava. E eu aprendi a orar. Eu aprendi como Deus responde a oração, e uma coisa que eu aprendi também com a minha mãe, é que ela dizia assim, peça sempre a Deus que você quer a presença dEle. E muitas vezes, quando eu era criança, eu me ajoelhava, e eu orava, e eu chorava, e eu falava assim, Senhor, eu quero sentir a Tua presença, eu quero sentir a Tua presença, eu falava assim. E ali ajoelhado eu chorava às vezes, e aí eu me emocionava. Eu me emocionava, e aquilo para mim era como sentir a presença de Deus. E era realmente a presença de Deus. Outro dia eu estava orando, e eu estava dizendo assim, Senhor, eu gostaria de voltar àquele tempo, quando eu era criança, e quando eu me ajoelhava e começava a orar, e eu chorava. Eu chorava porque eu sentia que o Senhor estava perto de mim. Eu não tinha medo. Eu sabia que o Senhor estava ali, né? Então, nós precisamos
praticar isso. Nós precisamos fazer isso, praticar isso. Né? Precisamos entender que o Senhor sempre está perto de nós, que o Senhor nos ouve. Né? E quais são as fontes do desânimo? Pois há muitas fontes de desânimo. Né? De onde vêm os desânimos da nossa vida? Certamente, o que precisamos aprender, entender, é que o desânimo nunca vem de Deus. Nunca vem de Deus. Se há desânimo na sua vida, alguma coisa está errado. Porque o desânimo, geralmente, é resultado das situações na nossa vida. Situações que nós mesmos criamos, que nós mesmos permitimos, que acontecem, situações que vêm sobre nós, às vezes situações que a gente não esperava, não espera, né? Mas o Senhor, na sua misericórdia, se compadece de nós. E a sua palavra diz que Ele se compadece de nós. E é justamente nesses momentos que a gente precisa que Deus se compadeça de nós. Né? Esses momentos de desânimo, de situações que ocorrem inesperadas, esperadas ou inesperadas, mas acontecem na nossa vida. Então, Salmo 103, versículo 13, Salmos 103, 13, e é bom sempre a gente ler versículos, acompanhar com a palavra, diz assim: como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Né? Assim como um pai tem compaixão dos seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem. Não tem sentido nenhum que um Deus misericordioso, um Deus que aceita e nos ajuda em nossas fraquezas, que Ele traga desânimo na nossa vida. Não tem sentido. Não é lógico. Ao contrário, apesar das dificuldades e as fraquezas que nós temos, Deus sempre reconhece os nossos esforços. Né? Você fez um grande esforço para estar aqui hoje, agora. Eu faço um grande esforço, outros fazem um grande esforço. Alguns vêm de longe. Né? A gente faz um grande esforço para estar aqui. E Deus vê isso. E às vezes a gente não está bem, há um desânimo, há um processo de desânimo na nossa vida. Um Deus clemente, um Deus bom, nunca permitirá, nunca trará desânimo na nossa vida. Ao contrário, Ele nos proporciona a sua graça, sua bondade e misericórdia, as suas promessas, para que nessa situação de desânimo eu entenda que Ele perdoa as minhas ofensas, que Ele perdoa os nossos pecados e as nossas fraquezas. O desânimo também não vem do Espírito Santo, porque Ele é o Consolador. Não tem sentido nenhum aquele que consola trazer desânimo. Não. Esse desânimo do Espírito, não é? É de outro Espírito. Qualquer outro Espírito, menos do Espírito Santo. Né? Porque Ele é Consolador. A Bíblia diz que Ele nos ajuda também em nossas fraquezas. Romanos diz que Ele nos ajuda em nossas fraquezas, que Ele nos convence dos nossos pecados, que Ele prepara a nossa vida, nosso caminho, Ele traz esse consolo. O Espírito Santo nunca nos desanimaria. O pecado nos desanima, o pecado nos tira, nos afasta de Deus, o pecado nos faz fracos diante das situações. O pecado nos torna fracos diante das circunstâncias da nossa vida. Né? Como a gente vai vencer o desânimo? Porque uma coisa que é importante também a gente saber é que de Cristo também não vem o desânimo, porque Cristo intercede por nós. Ele intercede por nós. Ele nos capacita. É Ele quem nos dá o Espírito Santo. É Ele quem perdoa as nossas ofensas. É Ele quem perdoa as nossas fraquezas. É Ele quem nos ajuda. Então, diante de tudo isso, como a gente pode vencer o desânimo? Como a gente vai vencer o desânimo? Como cristãos, embora a gente sempre vai estar à mercê do desânimo, e certamente em algum momento da nossa vida vamos nos desanimar, talvez você possa estar desanimado aqui hoje. Está aqui e está desanimado, agora mesmo. Mas há algumas coisas que te ajudarão a vencer o desânimo.
e vão te dar forças para ficar firme e vencer e superar as dificuldades. Primeiro lugar, você precisa entender que os nossos desânimos nunca vão quebrar nossa aliança, nosso pacto com Deus. Nunca. Deus nunca vai nos abandonar porque nós estamos desanimados. Nunca. Isso é importante você entender. Né? Assim deveria ser também no casamento. Quando a gente se desanima no casamento, a gente precisa se fortalecer crendo que o casamento é um pacto, uma aliança, que Deus não vai permitir que ele se desfaça, que ele se destrua. Porque todo pacto e toda aliança é eterno. Todo pacto e toda aliança com Deus é eterno. A aliança que nós temos com Deus é uma aliança de sangue. Portanto, ela não pode ser desfeita. Ela não pode ser destruída. Ela é eterna. Então, o Deus que tem um pacto com você, jamais vai permitir que o desânimo se afaste dele. Ele não vai permitir. Né? É justamente nesses momentos que nós devemos confiar ainda mais nas promessas de Deus. Que a gente deve confiar nas suas promessas, que são resultados da sua aliança conosco. Quando eu tenho uma aliança com Deus, há promessas que fazem parte desse pacto, dessa aliança que nós temos com Deus. Que elas se cumprem somente na vida do cristão. Somente na vida daquele que foi selado pelo Espírito Santo. Então, quando você confia no Senhor, quando você ora nesses momentos de desânimo, Deus responde. Se Jesus, você já pensou comigo, se Jesus não fosse misericordioso com as nossas fraquezas e com os nossos desânimos, não existiria nenhum cristão nessa face da terra. A começar por mim, né? Não existiria nenhum cristão na face da terra se Deus não tivesse misericórdia de nós, quando nós estamos extremamente desanimados, né? Eu sempre peço ao Senhor que eu me desanime com muitas coisas, mas que eu nunca me desanime em primeiro lugar com o Senhor. Porque se eu não me desanimar com o Senhor, nem com a sua palavra, nunca vou me desanimar com as coisas que são importantes. Minha vida, no meu casamento, minha família, a igreja, nunca. Porque tudo parte de um pacto, de uma aliança, de viver debaixo das promessas do meu Deus, de confiar plenamente nele. Né? Olha, não existiria ninguém nessa terra que servisse a Deus, se Deus dissesse assim, você não pode ter desânimo, você não pode se sentir desanimado, senão eu me afasto de você. Não, Deus nunca vai fazer isso, nunca vai se afastar de nós, quando nos sentimos desanimados. Nós temos um Salvador misericordioso que nos ajuda em nossas fraquezas. Amém? Temos um Salvador, um Deus de misericórdia que nos ajuda. As nossas fraquezas e desânimos nunca vão nos excluir da sua misericórdia. Ele sempre vai ter misericórdia de nós. E é nesses momentos que Ele vai ter mais misericórdia de nós ainda. Né? E às vezes a gente vê certas situações desse mundo e a gente clama pelo quê? Pela misericórdia de Deus. Né? Senhor, tem misericórdia. Eu quero dizer uma coisa para você, se não fosse a misericórdia de Deus, esse mundo não existiria mais. Já estava queimado e destruído faz tempo. Sim ou não? Faz tempo, se não fosse a misericórdia de Deus. Então, isso é muito importante a gente entender. Salmo 78, versículo 39, Salmos 78, 39 diz assim, contudo, ele foi misericordioso, Salmos 78, 39, contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Na verdade, é o 38 e o 39. Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu, vez após vez, conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Lembrou-se de que eram meros mortais, brisa passageira que não retorna. Então Deus sabe, né? Deus sabe. Porque o Senhor nos perdoa, apesar de toda a maldade que está no mundo hoje, como diz a palavra,
que por causa das suas misericórdias, nós ainda não fomos destruídos. Nós não fomos destruídos ainda por causa da misericórdia de Deus, por causa da sua grande misericórdia. Nós, então, devemos aprender isso. Muitas vezes Deus conteve a sua ira, embora merecêssemos ser castigados por causa dos nossos pecados, pelas nossas rebeldias, mas Ele nos teve misericórdia de nós, justamente porque Ele sabe que somos fracos, que somos mortais. Agora, isso não é desculpa para dizer, Senhor, fiz isso ou fiz aquilo, porque sou fraco e sou mortal e o Senhor sabe. E passamos a vida dizendo para Deus que tenha misericórdia de nós, porque somos fraquinhos, somos mortais, porque não temos forças. Isso não são desculpas que valem para Deus. É a misericórdia de Deus vale para nós, mas nossas desculpas não valem para Deus. Como podemos realmente vencer o desânimo na nossa vida? Primeiro, devemos seguir os conselhos da palavra de Deus e suas promessas, para que a gente alcance coisas maiores. Precisamos desejar coisas maiores. Não podemos deixar a disciplina de Deus na nossa vida. Não deixe as disciplinas de Deus na sua vida. De orar, de buscar a Deus. Se você fizer isso, você vai estancar, você vai parar no meio do caminho, em buscar coisas maiores de Deus para a sua vida. Devemos ter a disposição de buscar a Deus, a melhorar, a alcançar seus propósitos para as nossas vidas, alcançar as coisas que Deus tem para nós, que são melhores para nós, porque Deus sempre tem o melhor para nós. Olha o exemplo de Pedro. O apóstolo Pedro, ele ficou completamente destruído quando ele entendeu o que ele havia feito. Quando ele entendeu o que ele havia feito, ele ficou completamente destruído. Ele era Pedro, sobre ele repousava uma promessa, uma palavra profética sobre a igreja de Cristo, sobre ele. E Pedro ficou completamente destruído quando ele entendeu o que ele fez. Ele fez algo muito sério. Ele negou que conhecia Jesus, olhando para Jesus. Olhando para Jesus, ele negou que o conhecia, que estivera com ele. Alguém disse, você é um discípulo de Jesus. Eu, de jeito nenhum, nunca vi esse homem na minha vida. Olhando para ele. Imagina a extensão do que fez Pedro. Imagina o tamanho do erro, do pecado que cometeu Pedro. Negar ao Senhor dessa maneira. E ele ficou muito triste. Ele ficou muito abatido, desanimado. Agora, a palavra de Deus diz que quando ele fez isso, o Senhor olhou para ele. E o olhar do Senhor, diz a palavra, não foi de reprovação. Não foi de vingança. O olhar do Senhor para Pedro foi de misericórdia. De misericórdia. Irmão, onde você estaria hoje aqui? Onde você estaria, pensa comigo, onde você estaria agora, se não fosse a misericórdia de Deus na sua vida? Nem você é capaz de saber isso. Você não sabe em que buraco você já teria se metido na sua vida. Porque Pedro, claro que Pedro sofreu muito, mas quando Jesus olhou para ele, com aquele olhar de misericórdia, ele saiu, e tanto que quando Jesus ressuscitou e procurou seus discípulos, Pedro voltou a trabalhar. Pedro estava pescando peixes. Ele voltou novamente ao que ele fazia antes de conhecer Jesus. Provavelmente, Pedro não tinha esperança, Pedro não tinha forças, porque ele sabia, ele estava desanimado com relação ao tudo que havia acontecido. O mestre não estava mais, o Senhor não estava mais. Tanto que quando Jesus se apresenta aos seus discípulos na praia, e eles estavam no mar pescando, e alguém olhou e disse, é ele, é o mestre, é Jesus. Pedro se jogou na água imediatamente, ele não quis nem saber. Ele foi o primeiro, ele não quis esperar remar e tudo para chegar lá, não, ele foi nadando. Porque ele sentiu que havia uma possibilidade de que Jesus pudesse restaurá-lo novamente. E assim, o Senhor olhou
com os olhos de misericórdia. A palavra diz, o texto diz que Jesus olhou para Pedro profundamente. Isso é, glória a Deus por isso. Porque Deus, quando olha para nós, Ele olha profundamente. Ele olha lá no fundo, lá no coração. Por isso, para Deus, a motivação do nosso coração e as intenções do nosso coração são muito mais importantes do que qualquer outra coisa. Amém? Deus sabe. As nossas fraquezas muitas vezes têm a ver com a nossa carne, não com o nosso coração. Nosso coração está disposto, quer fazer bem as coisas, mas nossa carne é fraca e fracassa muitas vezes. Mas quando Deus olha para nós, olha para o nosso coração, e quando olha para o nosso coração, Ele vê Jesus, Ele vê a cruz, Ele vê a palavra, Ele vê a promessa. Amém, irmãos? E aí Ele tem misericórdia de nós. Então, eu creio que isso foi que quebrantou Pedro. Ele entendeu que apesar de tudo, o Senhor ainda o amava, e que o Senhor ainda o perdoava, e que o Senhor não havia se arrependido de havê-lo escolhido para tão importante missão. Ele não se desanimou. Claro, se queremos vencer o desânimo, nós precisamos do Espírito Santo. Sem Ele, fica muito difícil. A Bíblia diz que o Espírito nos assiste. O que quer dizer isso? Que Ele nos acompanha. Quer dizer, que o Espírito Santo, Ele nos... o texto, quando diz o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas, diz que Ele nos agarra, Ele nos pega pelo braço e pega forte, e nos acompanha, e nos puxa. Como é bom ter alguém assim na nossa vida. Nós precisamos sempre ter alguém que em momentos de fraqueza, em momentos de fraquezas, alguém que pega o nosso braço e nos puxa. E a Bíblia diz que Ele intercede por nós também. Mas o Espírito Santo não ora por nós. Ele ora. E não quer dizer, quando diz que o Espírito Santo intercede, não quer dizer que Ele ora por nós ou ora no nosso lugar. Você diz assim, eu vou dormir, deita e fala assim, Espírito Santo, ora por mim. Não. O que quer dizer o texto é que Ele nos assiste, quer dizer que Ele está do nosso lado e Ele ora conosco. Se você não ora, entende? Se você não ora, porque a Bíblia diz assim, que sejam as nossas petições, as nossas necessidades sejam conhecidas por Deus. Como a gente faz Deus conhecer nossas necessidades? Através da oração. Agora, se você não ora, como o Espírito vai interceder pelas nossas necessidades, se você não apresentou elas diante de Deus? Então, em nossa fraqueza, aqui não tem nada a ver com a carne. Você se sente fraco fisicamente, vai fazer exercício, vai na academia, vai ficar fortinho. Aqui, sabe o que essa fraqueza é? É aquela incapacidade de produzir resultados na nossa vida. É aquela incapacidade, aquele desânimo que a gente tem quando a gente sabe que tem que fazer o que é certo e não consegue fazer. Quando a gente sabe que tem que fazer e não faz. Aquela incapacidade, quando nós percebemos diante das situações que nós não vamos conseguir vencer, que nós não vamos conseguir vencer as situações. Quando a Bíblia diz que nós não sabemos orar e que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos, quer dizer que não está falando sobre uma questão na forma de orar. Não. Está falando sobre ignorância. Às vezes a gente não sabe as situações que envolvem aquele problema que estamos vivendo, o que está por detrás daquilo. Às vezes você vai orar e você não sabe o que está agindo por detrás daquela situação, mas o Espírito Santo sabe. É aí que o Espírito nos ajuda. Porque você não sabe que espírito está agindo, que espírito está criando aquela situação difícil, que espírito está agindo naquela situação. Você não sabe, mas o Espírito Santo sabe.
Então, quando você se ajoelha e vai orar, Ele está com você. E Ele começa a interceder. Enquanto você ora pelo que você sabe, o Espírito ora pelo que você não sabe. Isso não é maravilhoso? Isso é poderoso. Entende? Então, falta de percepção espiritual. É isso. Porque nós não estamos cientes às vezes não estamos cientes de tudo que está acontecendo no mundo espiritual. Mas o Espírito Santo sabe. E Ele nos ajuda nessa hora. E você não sabe, irmão. Vocês que estão aqui, não imaginam quantas vezes o Espírito Santo já intercedeu ao Pai e te livrou de coisas que você nunca imaginou. Que o diabo armou na sua vida, que o inimigo armou para te destruir. O Espírito Santo não permitiu. A gente terminou de ler Neemias agora, a gente começou a ler Esther. Isso é só para você saber que eu estou fazendo. Sei que muitos começaram e não terminaram. Esse é o grande problema de muita gente. Começa e não avança, não termina. Né? Terminamos Neemias, estamos lendo Esther. Uma coisa que eu gostava em Neemias é que Neemias, ele tinha uma percepção de Deus, que o inimigo armou uma cilada para ele e marcou, vamos lá, vamos conversar, vamos fazer um acordo. Quando o inimigo viu que Neemias não ia parar, que Neemias estava avançando no plano de Deus, no projeto de Deus, ele começou a arquitetar, fazer um plano, e Deus mostrou para Neemias que aquilo era uma armadilha, e Neemias assim, e eu li isso e fiquei pensando nisso, bastante tempo tomando meu café e pensando, Senhor, como a gente precisa disso, viu? Para a gente se livrar de certas armadilhas, porque isso era gente do povo, que estava armando para Neemias. E Neemias mandou um recado para essa pessoa e disse assim, olha, meu amigo, eu não vou me encontrar com você, eu não vou me reunir com você, porque eu estou muito ocupado. Eu estou muito ocupado nas coisas de Deus. Eu estou muito ocupado numa disciplina de Deus na minha vida. E eu não vou parar. E aquilo era uma armadilha. Uma armadilha. Aí a Bíblia diz que o Espírito intercede com gemidos. E aí eu quero terminar com isso. Né? Gemidos. O que seriam esses gemidos? Vocês já pensaram nisso? Né? Como é que o Espírito Santo faz? Eu estou orando e o Espírito Santo começa... Não é bem assim. Esses gemidos é justamente aquela identificação comigo. É quando o Espírito ora o que eu não sei, o que eu não... Às vezes eu estou orando por coisas que não são importantes, irmão. Essa que é a verdade, sabia? Às vezes a gente não sabe mesmo orar, porque às vezes nós estamos orando por coisas que não são tão importantes. Eu falo para vocês isso, eu dou um exemplo. Faz muito tempo, eu não me lembro exatamente quanto tempo faz que eu não oro pedindo nada para mim. Não peço, eu não fico pedindo as coisas para Deus. Eu quando oro, não peço nada para Deus. Porque eu sei que Deus vai suprir. A palavra já disse que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Então, para que eu vou ficar, Senhor, eu preciso disso, preciso daquilo, me dá isso. E sabe de uma coisa? Não me falta nada. Entende? Então, eu não fico perdendo tempo orando por mim, pedindo as coisas para mim. Apesar que nessa madrugada que eu levantei, acordei e já não conseguia dormir, e fui orar, né? E eu pedi, sim, uma coisa para Deus. Pedi, Senhor, eu quero dormir. E aí, orei. Eu vou orar até vir o sono. E orei. Aí o dia já estava amanhecendo, porque eu acordei, eram umas 4, e eram umas 5:30 quando o dia já estava amanhecendo, eu deitei. Aí eu dormi. Sonhei. Foi uma maravilha. Sonhei e acordei exatamente 8 horas. Nunca me lembro de ter acordado tão tarde assim. Mas eu precisava, porque eu acordei, fiquei muito tempo acordado, não conseguia dormir. Falei, não vou tomar nada, não vou tomar nenhum remédio, nada.
Eu vou orar. Eu vou orar e vou deitar de novo. E dormir. Que é difícil também, né? Porque a cabeça da gente fica, né? Revirando. As pessoas não entendem muitas vezes os pesos e as cargas que a gente carrega. A gente não tem intenção nenhuma como pastores de prejudicar ninguém, de impedir que as pessoas avancem no ministério, que as pessoas cresçam. Nenhum. O nosso objetivo é que cada um seja levado ao máximo do chamado de Deus para as suas vidas. Mas às vezes as pessoas criam situações que nos deixam tristes, né? Então, o Espírito se identifica conosco. Quer dizer, ele tem uma empatia, isso significa esse gemido, ele tem uma empatia com a gente, ele sofre com a gente. Se nós choramos, ele chora também. Imagina isso? Imagina que ele está ali, você está chorando, o Espírito também está chorando, falando com Deus. Porque o Espírito é uma pessoa, ele não é uma energia, nem uma força, é uma pessoa da terceira trindade, ele é Deus. Se você chora, ele chora com você. Se você sofre, ele sofre com você. Isso é amor. Amor. Isso é compaixão. É compaixão. Nós precisamos saber que os nossos gemidos não estão escondidos de Deus, né, do Senhor. Ele ouve, Ele está ouvindo. Seja um gemido de desânimo, seja um gemido de medo, seja um gemido de dor. E hoje mesmo, Ele vem para trazer essa cura e essa libertação, amém? Na nossa vida. Para você que necessita dessa cura, Ele vai te tomar pela mão e te levantar de novo no meio das cinzas, porque nós temos esse Deus que cuida de nós. Amém, irmãos? Mesmo que o mundo não nos deixe, mesmo que o mundo não nos abandone, depender do mundo, das coisas que o mundo pode nos oferecer, é a pior coisa que pode acontecer na nossa vida. Nós precisamos aprender a depender de Deus. Porque o mundo pode até nos dar algumas coisas, mas em algum momento pode falhar. Deus nunca. Amém, irmãos? Deus nunca. Vamos nos colocar em pé. Obrigado, Jesus. A gente tem que mesmo confiar no Senhor. Às vezes Deus fala conosco sobre poder, sobre umas coisas, e às vezes Deus fala conosco sobre a palavra, né? Eu nunca me esqueço que depois de 3 anos, assim, muito inconstante diante de Deus, aí no mundo, aí tudo, eu fui para a igreja. Fui para a igreja batista, e eu fui num dia de semana. Dia de semana. Não tinha muita gente. E não era uma igreja assim, avivada, uma igreja que não tinha nem uma música maravilhosa como nós temos hoje, né? Com essas meninas cantando maravilhosamente bem aí. E não tinha nada, era um piano, e cantaram um hino, 2 hinos, e eu sentei lá atrás. Não tinha pouca gente, talvez, mesma quantidade de gente, talvez até menos, estava aqui. E o pastor, ele pregou, o culto era assim, ele cantava 2 hinos, colhia uma oferta, aí o pastor pregava, a gente orava e ia embora. Como era interessante no passado, hoje a gente precisa de tanta, né? A gente não precisava dessas coisas. Um piano, cantava uns 2, 3 hinos, e a gente chorava diante de Deus, né? Era uma coisa impressionante. E aí, o pastor falou sobre o amor. Eu nunca vou me esquecer. Eu cresci em igreja pentecostal, né? As pregações, aquelas pregações poderosas, né? O pastor começava a pregar, daqui a pouco começava a falar em línguas, era arrebatado, e a gente... Aí, eu ouvi aquela pregação toda. Eu ouvi aquilo, foi entrando no meu coração.
aquilo foi entrando no meu coração, aquela palavra, e eu fiquei impressionado. Eu falei, isso é maravilhoso, eu nunca vi isso, eu quero isso para a minha vida. E hoje eu estou aqui, né, fazendo isso. Mas naquele dia de semana, era um dia frio também, eu sentei no banco da igreja, assim, lá atrás, tudo vazio, quase vazio, e Deus falou comigo. Eu nunca me arrependo de ter decidido estar naquele lugar, aquele dia. Porque foi ali que Deus falou com o meu coração, falou o meu coração, né? E me deu paz. E daí eu comecei novamente voltar ao Senhor, e comecei a vir, e eu amava chegar e cantar, e aquela oração, eu queria estar naquela primeira oração que o pastor fazia quando começava o culto. Eu falei, eu não quero perder. Era uma oração simples, mas eu falei, eu não quero perder nada. Eu sentava no primeiro banco, não queria que ninguém falasse comigo, não queria conversar com ninguém, né? Eu queria só o Senhor na minha vida, né? E isso foi fantástico. E toda vez que fazia um chamado, um apelo, eu estava lá na frente. Eu me ajoelhava e eu recebia, e eu falava, tudo que Deus tiver para mim, eu quero. A gente precisa voltar a esse primeiro amor, né? A gente precisa voltar a essa paixão de poder servir, seguir a Cristo, de cantar, de adorar, estar apaixonados por Ele, pela Sua palavra, pela igreja, da maneira mais simples possível, né? De ir para a igreja sem cuidar da vida de ninguém, sem estar preocupado com a vida de ninguém, e estar falando, fazendo, deixando de fazer. A gente só ia buscar ao Senhor, adorar, servir, enfim, né? É isso que nós precisamos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar nessa noite. Pai, muito obrigado pela Tua palavra na nossa vida. Obrigado por esse momento, Senhor, de adoração, de louvor. Obrigado, Senhor. Nós, nessa noite, nós oramos. Vamos orar, Senhor, por gente que está precisando. Gente que está precisando de uma intervenção do Senhor no casamento. Outro que está precisando de uma intervenção do Senhor na sua vida, na justiça. Certamente algum problema, alguma situação. Vamos orar, nós vamos orar, Deus vai fazer. Deus é poderoso para fazê-lo, sim ou não, irmãos? Talvez, eu sei que nós não temos nenhum visitante, todos que estão aqui, o que eu sei é da família, mas talvez você esteja se sentindo desanimado. Você está aqui hoje porque provavelmente algum desânimo entrou na sua vida, né? Então nós podemos orar por você, se você quiser, se você se sentir assim. Enquanto nós vamos orar pelas necessidades, pelas pessoas que nos pediram, que estão nos ouvindo pela internet, e aqui, vários pedidos de oração aqui, pedindo pela misericórdia de Deus e tudo, nós vamos orar. Você pode vir aqui à frente, e você vai dizer assim, eu quero que um pastor ore por mim, me sinto desanimado, vem para cá que a gente vai orar por você, para Deus te dar força, para Deus te fortalecer. Se você tem algum pedido, alguma necessidade que você quer que Deus responda, pode vir aqui e nós vamos orar por você. E enquanto nós oramos pelas necessidades aqui das pessoas, você pode vir e dizer, ora por mim, pastor, eu preciso que Deus me dê forças. Olha, hoje, por exemplo, eu me ajoelhei aí para orar, e quase que eu pedi para alguém orar por mim, porque eu estava me sentindo cansado e tudo, e Deus já me fortaleceu, né? Então, se você quer receber forças do Senhor e não permitir que o desânimo entre na sua vida, pode vir aqui, e um pastor, os pastores profetizam, vai orar por a tua vida. E nós vamos orar por essas pessoas aqui, por esses pedidos de oração aqui. Vamos orar. Você vai me ajudar a orar. Nós vamos orar. Tem pessoas que estão em casa, pessoas que estão nas suas casas. Olha só, vamos orar por esses pedidos que estão aqui. Vamos orar.
Não sei o que está escrito aqui, mas Deus sabe. Deus sabe. Amém, irmãos? Deus sabe. Vamos orar. Vamos pedir que o Senhor tenha misericórdia. Vamos orar por duas pessoas que estão pedindo oração para nós. Um por situações de justiça, outro pela família, pelo casamento. Vamos orar. Você crê no poder da oração, irmão? Você crê comigo que Deus pode? Então vamos orar. Se você crê, vamos fazer o seguinte. Aqueles que creem, vamos fazer algo especial. Venham aqui. Venham aqui, intercessores, aqueles que creem, venham aqui. E nós vamos orar. Venham. Líderes, alguns que creem, venham orar. Venham orar. Vamos orar. Isso, venham aqui todos. Aqueles que quiserem, pode vir. Os que quiserem. Fala, eu quero orar hoje. Quero orar pelas pessoas, pelas necessidades, pelos problemas. Isso. Vamos orar por esses nomes que estão aqui, olha. Vamos orar. Isso. Orem, intercedam. Isso. Deus vai responder sua oração. Deus vai responder sua oração. Pastor Márcio, ora pelo Miguel, que é um servo de Deus. E ele está com uma situação na justiça que ele precisa de resposta de Deus. E vamos orar também. Vamos orar, orem, clamem ao Senhor. E Ele vai responder a oração e a intercessão dos seus filhos. Por essas necessidades e problemas que nós temos aqui, Senhor. Problemas de casamento, problemas de família. Problemas, Senhor, de necessidade financeira. Problemas, Senhor, na justiça. Tu és o justo juiz. Nós queremos, o Senhor é poderoso para fazer justiça sobre essas vidas. Sobre aqueles que estão nas suas casas. Sobre aqueles que estão nos seus lares agora, ouvindo e recebendo essa oração, essa intercessão. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, ouve a oração dos teus servos que agora intercedem e clamam ao Senhor, por essas famílias, que clamam ao Senhor por essas necessidades, em nome de Jesus, querido Deus, querido Pai, em nome de Jesus, põe a tua mão poderosa, Senhor, e traz a tua intervenção, a tua cura, faz um milagre, restaura, reverte, Senhor, as coisas, reverte, o Senhor pode reverter, Senhor, decisões que foram tomadas, ações que foram realizadas, mas o Senhor pode reverter isso, o Senhor vai reverter isso, em nome de Jesus, reverte, Senhor, eu não sei porque eu estou orando assim, mas eu estou orando, porque o Senhor sabe, o Senhor vai fazer, o Senhor é poderoso para reverter essa situação, em nome de Jesus, para fazer justiça, onde foi feita injustiça, o Senhor vai fazer justiça, em nome de Jesus, louvado seja o teu nome, louvado seja o nome do Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Nós cremos. Amém, irmãos? Nós cremos que há poder no nome de Jesus. E que quando nós oramos, Deus responde. Né? Deus responde. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Muito bem. Podem sentar-se um instante. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Deus é bom, né? É bom estar na casa de Deus. A gente vai fortalecido para casa. Então, nesta noite eu só quero novamente motivar você sempre. Que é importante. A gente deve criar, sabe? Disciplinas. Elas são importantes. Às vezes as pessoas não querem. A gente tem dificuldades com hábitos.
Às vezes a gente tem dificuldades com disciplinas, porque o propósito da disciplina é gerar hábitos. E esses hábitos saudáveis, esses hábitos em Deus espirituais são aqueles que vão abençoar nossa vida. E um deles é que você deve tratar de sempre vir para a casa de Deus com seu coração disposto a trazer sua oferta e a dar ao Senhor sua oferta, o seu dízimo. Faça isso sempre. Quando sair de casa, não se esqueça. Quando você sai de casa, sempre se lembra, vou para a casa de Deus, vou levar minha oferta. Aí você pode fazer através do QR Code, você pode também trazer o seu envelope, preencher o seu envelope, trazer aqui. Esses envelopes, se você quiser também preenchê-los, e mesmo que você faça por Pix ou transferência, você pode também preencher o envelope e trazer, porque esses envelopes eles são guardados por vários anos, porque eles são um documento. Antigamente era, agora a gente tem a transferência bancária, ela é um documento diante da justiça, né? Então a gente tem a transferência, mas também tem os envelopes. Eles são documentos que a gente guarda, documentos de comprovação fiscal que a gente tem, assim como o comprovante que tem lá da sua transferência bancária. O banco manda, envia, a gente tem, e é um documento também que a igreja precisa prestar contas também, né? Então, que é importante que você sempre que vem à casa de Deus para adorar ao Senhor, que você sempre traga a sua oferta, sempre traga, nunca esqueça de trazer essa oferta de amor para adorar ao Senhor também com a sua oferta, com o seu sacrifício. Enquanto você faz isso, vamos ver nossos avisos. Olá pessoal, estamos começando o nosso Cristo Sempre News. Fique atento aos nossos avisos e eventos do mês de maio. Você já conhece a nossa ONG CEAF? CEAF significa Centro Educacional e Assistencial de Apoio à Família. E o que nós fazemos na CEAF? É um tempo de comunhão, de evangelismo, oração, adoração ao Senhor. Temos também um tempo com as crianças de ministração sobre a palavra de Deus. O propósito final da CEAF não é só uma entrega de cestas básicas, é que as vidas sejam alcançadas e as casas sejam transformadas. E você que deseja fazer uma contribuição, uma doação ou uma oferta, nos procure, ou até mesmo que queira trabalhar conosco na nossa rede CEAF. Serão bem-vindos. Mulher querida, eu tenho um convite especial para você, imperdível. Dia 23 de maio, o nosso próximo culto para mulheres, e você é a nossa convidada especial. Estaremos aqui trazendo uma palavra para você, mulher. Traga uma amiga, traga uma visitante, uma parente. Nós vamos falar sobre que é tempo de florescer. Nós te esperamos aqui. Traga uma amiga e participe conosco. Está chegando a 7ª edição do Movimento pela Vida. No dia 23 de maio, no Parque Toronto, às 8h30, teremos a nossa corrida e caminhada. Um momento de comunhão, saúde e propósito. Para participar, é simples. Faça sua inscrição e traga 1 quilo de leite em pó, que será destinado a doações. Vem com a gente, te esperamos! E não poderíamos deixar de te convidar para os nossos cultos que acontecem toda semana. Às quintas-feiras, às 19h30, temos o nosso culto de cura, oração e libertação. E aos domingos, às 10h e às 18h, temos o nosso culto de celebração. Por isso, convidamos você e toda a sua família para participar conosco dos nossos eventos e cultos semanais. Que Deus te abençoe! Ok, muito bem. Sábado às 8h30, estamos lá. Vai estar frio, pelo jeito, viu? Porque aí os prognósticos é de que vai estar friozinho. Mas a gente coloca uma jaqueta lá, e um agasalho e tal, e uma touca na cabeça e vamos embora, né? Vamos caminhar, não podemos desistir porque está frio. Vamos caminhar. É bom em todos os sentidos para nós, essa caminhada que a gente faz. Caminhar pela vida, saúde, a gente cuida do nosso corpo, a gente está com os irmãos, a gente também está com a igreja está na rua, tudo isso é importante, vale a pena. Então, você está convidado. Sábado, Parque Toronto, às 8h30, estaremos lá, tá bom? Então, nós vamos nos colocar de pé, vamos orar, vamos terminar louvando ao Senhor. Você pode trazer a sua oferta, seu dízimo aqui à frente,
né? E enquanto isso, vamos terminar orando ao Senhor. Domingo nós estamos juntos, domingo pela manhã, domingo à tarde, domingo às 18 horas. Oremos. Pai, obrigado, Senhor, por este momento, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, por esse tempo de oração, de intercessão pelas vidas, pelas famílias, pelas necessidades do Teu povo. E agora nós oramos, te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que temos de trazer ao Senhor nossos dízimos, nossas ofertas. Senhor, supre cada necessidade, supre, Senhor, para cada família aqui presente, que nunca falte o pão, que nunca falte o alimento, que nunca falte a bênção do Senhor em cada lar aqui presente, Senhor, que é representado na vida dos meus irmãos. Supre, Senhor, cada dia o pão, o alimento que o Senhor nos dá sempre, e o cuidado do Senhor na nossa vida se manifeste cada vez mais em tudo aquilo que podemos não só receber do Senhor na nossa vida, mas também para abençoar a outros, abençoar a Tua igreja. Obrigado, Senhor, por esses dízimos, suas ofertas, que o Senhor multiplique, para que a Tua igreja sempre tenha sempre o necessário, que nunca falte para a Tua igreja, Senhor, para tudo que a igreja precisa fazer como igreja nessa terra. Te louvamos, abençoa Teu povo, leve em paz, leve guardado, protegido e abençoado cada um dos meus irmãos para suas casas, que o anjo do Senhor acompanhe, que os anjos do Senhor os cubra, os guarde e os livre. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém e amém, Senhor.